mesmo com pouca força, não negaram o nome de Cristo. Estavam firmados, eles tinham convicção em quem eles criam, ou passaram a crer. Meus amados irmãos, no verso 9, o Senhor então se volta para aqueles que perseguiam a sua igreja. Eis parecem alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Observe, como dito, na cidade em Filadélfia havia um forte grupo de judeus. Eles alegavam que eram os verdadeiros filhos de Abraão e por isso os únicos herdeiros de salvação. Eles professavam, entre aspas, uma fé em Deus, mas eram perversos, maus, mentirosos e perseguiam os verdadeiros crentes. Para Cristo, os judeus em Filadélfia, assim como os judeus em Esmirna, que blasfemavam os crentes em Cristo, não passavam de sinagoga de Satanás. Ou seja, eles só se reuniam para fazer o mal. Por isso que Jesus classifica dessa forma. Classifica eles dessa forma: sinagoga de Satanás. E como era que eles se comportavam? Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Mesmo que eles se considerassem judeus e eram apenas por descendência, segundo a carne, contudo, eles jamais eram judeus no sentido real da palavra. A Bíblia nos mostra que os verdadeiros judeus são filhos de Abraão pela fé. Está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 37. Segundo Cristo, que se apresenta nessa igreja como sendo o verdadeiro, Jesus, que só diz a verdade, para aqueles judeus, a igreja de Filadélfia vai dizer: esses daí não são verdadeiros, eles são mentirosos, eles não passam de mentirosos. É isso que eles são. É por isso que Jesus se apresenta como sendo o verdadeiro. Pois nele não há mentira. Mas o Senhor diz aos crentes fiéis: eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés. Diante disso, irmão, Jesus promete fazer com que os perseguidores dos crentes em Filadélfia curvem-se diante deles. Os perseguidores não suportariam a perseverança dos fiéis. Os perseguidores não suportariam. Sabe por quê? Porque os fiéis perseveram até o fim, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das provações, dos escárnios, das mentiras que são levantadas e atribuídas a eles. E eles vão saber que Jesus havia amado aqueles crentes, porque o Senhor diz: e conheci que eu te amo. Os crentes não alcançariam isso por méritos próprios, irmãos. A causa da vitória que eles teriam diante dos inimigos é porque Jesus os amou. E os próprios judeus, que se diziam ser amados por Deus, reconheceriam que quem de fato Deus ama são os crentes fiéis, aqueles que guardam a palavra, aqueles que perseveram na palavra, aqueles que não negam a fé em Cristo. Daí, no verso 10, o Senhor diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Pela segunda vez, observem, o Senhor Jesus destaca que a igreja de Filadélfia guarda a sua palavra. Porém, aqui existe uma qualificação: palavra da minha perseverança. Observe, irmãos, que esta expressão se refere provavelmente à paciência com a qual Cristo suportou
as afrontas e escárnio durante o seu sofrimento, aonde? Na cruz. Cristo suportou esses escárnios, o sofrimento na cruz, a ponto de dizer: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, Estevão, quando estava para ser assassinado brutalmente em praça pública por pregar o Evangelho de Cristo, está lá no capítulo 7. Estevão olha para a multidão que já estava com as pedras na mão para ali apedrejar e diz: ó Senhor, perdoa.